Meus queridos, eu vou dar continuidade aqui ao vídeo porque eu percebi que a partir de 11 minutos e 45 segundos ele travou. Aliás, ele não teve mais som, ele não gravou o som. E o assunto ficou muito bom, então eu não vou deixar, não vou regravar para não perder a primeira parte da inspiração e vou tentar fazer o restante aqui que faltou. Então, no momento em que ele travou, eu estava fazendo a seguinte pergunta. Aliás, eu estava repetindo a pergunta de Davi. Que Davi, no Salmo 24, ele diz bem assim, nos versos 8 e no verso 10. Quem é este Rei da Glória? Aí ele mesmo responde, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aí quando vai para o verso número 10, ele diz bem assim em resposta, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Aqui, como já falei para vocês, nós temos três coisas. Temos a arca, que não é a presença de Deus, mas que representa a presença de Deus, assim também como não era o tabernáculo. Nós temos aqui a expressão Senhor dos Exércitos e nós temos a expressão Rei da Glória que precisa ser compreendida. Senhor dos Exércitos aqui está falando de uma qualidade de Deus que no Antigo Testamento revelava quem Deus era de forma magnânima. Por que isso? Porque começou-se a compreender quem Deus é, mas Deus ficou fragmentado. Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Xamã, Jeová Tzidkenu, ou seja, o Senhor que sabe, o Deus que cura, o Deus que provê, etc. Mas ninguém conseguiu explicar quem é Deus. Quando veio a expressão Senhor dos Exércitos, a expressão Senhor dos Exércitos mostrou que Deus tem exércitos em seu favor. Que exércitos são esses? Quando nós vamos para a Babilônia, lá onde Ezequiel está, e para onde a nação de Israel iria cativa, ou foi cativa, conforme nós lemos, lá em Babilônia Deus se mostrou como o verdadeiro Senhor dos Exércitos. Como assim? Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam correndo o risco, junto com Daniel, de morrer, de comer aquelas comidas, e eles não queriam se contaminar com os manjares de Babilônia, eles resolveram comer legume. Quem é que em sã consciência, querendo ficar forte, vai comer legumes? Eles então comeram legumes e Deus alterou a essência dos legumes. Se tornaram mais fortes, robustos, rosados, bonitos, a ponto de chamar a atenção da própria liderança babilônica. Por quê? Porque Deus alterou a essência do legume. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha de fogo ardente, a essência do fogo é queimar. Mas lá o fogo refrigerou. Por quê? Porque Deus alterou a essência do fogo. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, a essência dos leões é comer, é devorar. Mas no caso de Daniel, o rei chegou e disse, Daniel, por acaso o Deus a quem tu serves te livrou da boca dos leões? Aí Daniel grita, rei, vives eternamente. O Deus a quem eu sirvo me livrou da boca dos leões. Ele enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. E se você observar que eram 130 120 líderes de província, são 120 pessoas. Mas mulheres e filhos, no mínimo 360 pessoas, foram jogadas dentro da cova dos leões. E antes que eles chegassem no fundo, os leões os rasgavam. Por quê? Porque era muito leão e Deus alterou a essência dos leões, a natureza, só por aquele momento. Porque os leões fazem parte do seu exército. Figuradamente falando, eu até vejo o anjo chegando e os anjos e os demônios, os leões ficando de prontidão. Da mesma forma, o mar vermelho se abriu, porque o Senhor é Senhor dos exércitos e o mar faz parte do exército. A água foi transformada, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos e a água mudou essa essência. A água veio para eles durante o deserto. Eles comeram codorna durante o deserto. Codorna que voa 100 metros, fizeram uma revoada, caíram. Eles comeram tanta codorna, caiu no arraial, comeram tanta codorna que saiu carne pelas narinas. Ele é o Senhor dos exércitos. Determinou que o sol parasse, que a lua parasse, e Josué teve vitória, porque ele é o Senhor dos exércitos. Um corvo leva comida para Elias, porque ele é o Senhor dos exércitos. Uma baleia leva Jonas para outro rumo, porque ele é o Senhor dos exércitos. Neste sentido, Davi, aqui era ele falando de si próprio, das suas batalhas, mas eu creio na inspiração onde ele traz essa explicação. Só ele pode ser o Senhor dos exércitos. Se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar esse Senhor dos exércitos multiplicando pães, transformando água em vinho, ressuscitando mortos, curando enfermos. Este é o Senhor dos exércitos. Só que Davi traz outra expressão, que eu creio ser pura revelação. Na expressão que Davi traz, ele diz bem assim,
ele é o Rei da glória. E Davi não estava puxando glória para si, porque ele mesmo sempre disse que a glória pertence a Deus. Mas Davi faz uma revelação aqui que nós só a compreendemos quando nós colocarmos Jesus como o enviado de Deus, o Messias, como o Filho de Deus, como Deus. Aí nós vamos compreender esse texto de Davi. Se você não colocar dessa forma, lembrando que Jesus é a essência da Bíblia Sagrada, você não vai compreender. Agora coloque e compreenda. E dê um pulo daqui do Salmo 24 para Atos, capítulo de número 1, versículos de 9 a 11. Lá em Atos 1, de 9 a 11, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, já passou 3 dias no seio da terra, morreu na quarta-feira, passou quinta, sexta e sábado no seio da terra, no domingo estava ressuscitado, já tinha estado com eles 40 dias e Jesus tinha acabado de ascender aos céus. O que aconteceu? Foi subindo perante eles, e Jesus sempre dizia: eu ainda não fui glorificado. Quando eu for glorificado, aquela glória que eu tinha antes contigo. Ele deixou todos os sinais ali de que era ele. E de repente ele foi, desapareceu. O pessoal ficou olhando, cadê? Aí 2 homens vestidos de branco apareceram e perguntaram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que em cima foi passado, recebido nos céus. Como assim? Como assim ele foi recebido se ele acabou de subir? É ali onde nós temos a plena revelação do tempo Cronos, que é o nosso tempo, para o tempo Kairos. Jesus adentrou no tempo Kairos. E no tempo Kairos, enquanto aqui passa um segundo, lá passa milésimos, lá passa anos. Por isso que o texto diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, ou como o dia de ontem que passou. Jesus já tinha chegado na glória. Agora eu quero que você compreenda a chegada dele na glória à luz do que revelou aqui Davi. Como é que você vai compreender isso? Está chegando aquele que foi enviado por Deus, aquele que veio para sofrer na terra, aquele que padeceu pelos homens, aquele que perdoou o pecado, está chegando de volta nos céus. E está chegando como? Vitorioso. Ele não está chegando derrotado. Ele cumpriu todas as profecias que tinha contra si. A última profecia estava na cruz e ele deveria tomar vinagre. E ele disse: tenho sede, e tomou vinagre. Deram vinagre a ele, ele sentiu o vinagre, não tomou, é lógico. E cumpriu-se a profecia. Depois ele deu o grande brado, tetelestai, inspirou, morreu. E a partir dali, ele agora aguardou o período, 3 dias, etc. Cumpriu tudo aquilo e está chegando na glória. Os anjos estão em festa. Davi, quando falou de si, Davi se imaginava voltando da batalha com a arca, vitorioso, ia chegando em Jerusalém e as portas de Jerusalém se abriam para Davi. Aí Davi olha para isso e faz a revelação. Abram-se, versículo 7. Abram-se, ou levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Aqui é uma prefiguração de Jesus adentrando as mansões celestiais e sendo recebido por hostes de anjos. Se você já leu lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, lá está escrito que quando ele vier arrebatar a igreja, ele virá com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ele virá com alarido. Alarido é o mesmo que você vê um time de futebol batalhando contra outro time numa competição internacional e de repente o time ganha e os seus torcedores ali entram em euforia. Quando Jesus vem com a igreja, vier para arrebatar a igreja, melhor dizendo, os anjos estarão em euforia, que é o chamado alarido. Agora imagine o seguinte: ele está retornando para casa vitorioso. Ele é o criador dos anjos. Os anjos estão ali para o servir. Como é que esses anjos reagiram? Então as portas eternas se abriram e entrou o Rei da glória, poderoso, vitorioso. E os anjos disseram lá em Atos 1, versículo de 9 a 11, ele já foi recebido. Ele já foi recebido na glória. E nesse momento agora, passa-se toda aquela cerimônia que nós podemos imaginar. E aqui nós voltamos para o Salmo mais uma vez, e o Salmo agora faz sentido. Davi não estava falando de si. Davi estava sendo usado como um profeta para dizer que ele é o Rei da glória. É o Senhor dos exércitos e é o Rei da glória. Ele é vitorioso na batalha e ele é o Rei da glória. E é este Rei da glória que virá arrebatar a igreja. Em resumo, nós queremos te dizer que não existe glória de ninguém aqui. Ninguém tem glória aqui. Ninguém. No máximo, uns aplaudem uns aos outros.
mas a glória quem detém é Ele. Eu aprendi de um certo pastor, num culto, um pastor idoso já, de todo respeito. Ele disse bem assim: ninguém tem glória. Nós, no máximo, nos tornamos parecidos com Cristo. E quanto mais nós nos aproximamos de Cristo e somos parecidos com Ele, porque olha o que aconteceu lá na noite que Jesus foi, na madrugada que Jesus foi preso. Ah, você é um deles, você parece com Ele, você fala igual a Ele, você caminha igual a Ele. Nós temos que parecer com Cristo. Nós temos que estar aqui na terra, mas embaixadores do céu. Nós estamos aqui, mas nós somos de lá. E quanto mais nós parecemos com Cristo, nós refletimos a sua glória. Nós nos tornamos polidos. Está vendo esse reflexo aqui? É uma luz que está aqui bem em cima de mim. Não sou eu quem tenho a luz está em cima de mim, ela reflete. Então nós refletimos a glória de Cristo. Eu peço em nome de Jesus que nesta semana todos saiam daqui conscientes que nós não temos glória própria. É uma loucura, a Bíblia diz que já receberam o seu galardão. Nós não temos glória própria. Se a glória for nossa, onde é que fica a glória de Deus? E nós estamos estudando nesta semana que a glória de Deus se vai se nós não cumprirmos a sua vontade, se nós não dermos a Ele o devido valor. Tem gente dando a glória de Deus à imagem de escultura. Tem gente dando a glória de Deus a homens. E lá em Romanos, conforme nós já lemos esta semana, estão transformando a imagem do Deus perfeito, inacessível, incorruptível, em imagem de homens, e se não bastasse até imagem de animais. Então que nesta semana nós aprendamos que Ele é o Rei da Glória, que Ele é o Senhor dos Exércitos e que nenhum outro amuleto aqui significa a sua presença. No máximo a arca representou. Tem uns aí que estão andando vendendo pedaço da arca, conforme eu já disse, mas não cola não é assim que funciona não, tá bom? Deus te abençoe e se inscreva no nosso canal. Desculpe por ter que fazer mais esse pedacinho de vídeo, mas se tornou necessário porque o assunto é muito bom e nós precisamos compreender o que está sendo dito esta semana com tranquilidade para evitar de nós pecarmos neste sentido também. Querendo Deus, amanhã nós falaremos sobre a glória de Deus foi revelada no Senhor Jesus Cristo. Aí nós daremos sequência ao assunto de hoje. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, acione o sininho das notificações e esteja conosco porque nós estamos falando do Senhor da Glória. Um abraço a todos.